Boa tarde para todo mundo que está morrendo de frio por aí. Eu queria... Para mim, é a segunda, terceira, a outra vez foi a Mônica que me chamou, a Alex me chamou ano passado e não pôde. Para mim, é sempre duplo a sensação quando eu venho fazer uma palestra. É sobre assédio. Queria agradecer muito, porque esse é o meu trabalho, eu sou professora da Unirio, né? Eu sou especialista em assédio moral no trabalho, eu faço parte do primeiro grupo no Brasil, www.assediomoral.org, que discute desde 98. E por que é sempre dupla a minha relação? Porque eu fico feliz da vida de encontrar as pessoas que estão discutindo saúde, né? De encontrar os meus parceiros e as minhas parceiras. E, por outro lado, eu fico muito triste, porque, em 98, quando a gente começa a discutir esse tema, no Brasil, primeiramente, a gente achava que assim, ia dar, né, uns 3 anos, aí o negócio desaparecia. Agora, eu tenho uma agenda ultra lotada. Eu sou uma das muitas pessoas que discutem isso. Então, assim, no mínimo 2 vezes por mês eu faço um debate acerca de assédio moral no trabalho. Eu tenho um grupo de pesquisa que faz a pesquisa nas universidades federais, eu tenho um grupo de extensão, o Francisco Mesquita, que é do meu grupo, nós discutimos, psicólogo lá da Unirio, a gente tem um grupo que discute a questão, e é horrível saber que, a cada dia, aumenta a discussão, aumenta a ocorrência. A discussão é ótimo saber que acontece. Então, eu queria agradecer muito, Alex, né, como sempre, me colocar à disposição. Porque é minha obrigação enquanto servidora pública, não é isso? Devolver para a sociedade o conjunto do que a gente está produzindo. E, segundo, porque eu faço isso com muito prazer. E com prazer sempre é melhor. Né? Eu já comecei, a gente já começou a conversar ali, uma conversa anterior, eu e a Alex, aí eu já estou esquentada, né, para poder, já fez aquela introdução. Né? Eu vou começar por o que a gente disse. Em primeiro lugar, eu sou... Não dá para notar que eu sou baiana, né? Nem desconfia com esse meu sotaque. Então, eu sou uma moça levemente assim, exaltada, digamos assim, falo, né? Então, só para vocês não levarem susto, porque esse é só o meu modo de falar. Não é, né? Parece que eu estou puxando a peixeira. Eu puxo a peixeira, mas só quando é necessário. E num momento grave como que nós estamos vivendo, eu estava falando, parece que vocês adivinharam, porque nunca uma discussão caiu num momento de uma conjuntura tão necessário que se faça. Porque esse fenômeno que nós vamos discutir aqui, como vocês sabem, com as últimas ocorrências, aumentará significativamente, infelizmente. Então, todos nós aqui que trabalhamos com saúde temos a obrigação de, como, né, conversava com o Alex, pensar em formas de prevenção, antes mesmo de pensar em formas de... Né, depois que ocorreu, como tratar. Vamos pensar em forma de convenção. E eu queria, por causa desse meu jeito exaltado, fazer uma diferença sempre, que eu sei que é clara para vocês, mas que nunca é demais trazer, que é a diferença entre ciência e religião. A religião a gente exerce com fé. Fé não precisa de prova. Fé você tem ou não tem. E as religiões, as mais diversas, elas são feitas com dogmas. Dogma não é nenhum palavrão. Dogma é um corpo de conhecimento fechado que você adere. Se você começa a questionar, você é espírita, você começa a questionar, mas como assim reencarnação? Será que eu vou reencarnar no Donald Trump? Já pensou? Então, você começa a questionar, né? Castigo, é só pensar em castigo, né? Tem pior. E Marcos Feliciano, tem, vou te dar, né, a lista. Se você começa a pensar nisso, sem falar, porque palavrão eu não falo, eu sou uma senhora. Então, aquele palavrão que começa com T, eu tenho medo, né? Eu temo, então não vou falar aqui. Não é isso? Então, veja, então, porque fica mal, né, uma senhora séria como eu ficar falando bobagens e palavrões indesculpáveis frente a uma plateia tão bonitinha como vocês são. Olha só, se eu começar a duvidar do espiritismo, eu saio da religião, ela continua com o seu dogma. Se eu sou católica e eu pego lá a hóstia e digo, mas como assim? Isso aqui é o corpo de Cristo? Sei lá o que é que as pessoas questionam. Você sai e vai lá para outra religião. Ela continua com os seus preceitos fechados. Aqui nós não estamos no campo da religião, estamos no campo da produção do conhecimento e da ciência, que só se faz com porquês, com dúvidas e com questionamento.
Então, eu não estou fundando uma igreja, não é isso? Eu falo de um lugar parcial, de um método que eu utilizo, de um lugar, de um ponto de mirada que é diverso da maioria. Tá? Para não, por causa da minha ênfase ao falar, parecer que eu estou querendo vender uma verdade e o que eu estou dizendo é a verdade e tal. Então, estou trazendo aqui o que eu produzo. Eu sou uma cientista social, eu produzo conhecimentos a partir de um método, a partir de um conjunto de preceitos, e estamos aqui para discutir isso, ok? Então, veja. A gente conversava, Alex e eu, acerca do... Estamos aqui, como é que é o nome do debate? Da gestão pública. Eu gostaria, porque a maioria de vocês, né, eu disponibilizo meus artigos, basta entrar lá, tá um monte de gente escrevendo, sabe o que é assédio, etc., etc. Vamos começar com algumas discussões. Primeiro, a diferença entre gestão e assédio. Ok? Quando se fala, né, em assédio moral no trabalho, um monte de gente, primeiro, diz, não, mas como assim? Eu sou um gestor, então eu tenho que tomar conta. Eu estou assediando? O que você está propondo é que cada um faça o que quer, então? Não, eu sou uma militante, eu não sou uma liberal. Tá? O serviço público é pago com dinheiro público. Você tem um conjunto de obrigações que você, mais do que ninguém, deve cumpri-las. E o gestor, mais que todos, é obrigado a fazer cumprir essas questões. Gerir a coisa pública, não gerir a coisa pública, a gente sabe no que dá. Gerir a coisa pública não é sinônimo de assediar. Atribuir as funções, cobrar a realização, pode ser feito de uma forma como os trabalhadores merecem que sejam feitas. Ok? Humilhar. Tudo aquilo que é a característica do assédio moral. Humilhar. Retirar meios de fazer o trabalho, ser autoritário, gritar, fazer circular fofocas, etc., etc., isso não é gestão, isso se chama assédio. Ok? Então, a defesa é, sim, da gestão. Quanto mais gestão houver, menos assédio. Assédio é uma forma de gestão que se caracteriza por... Assédio não é um chefe ou outro chefe que tenha problemas psicológicos. É psicopata ou o trabalhador assediado que tem problema psicológico. Não, assédio é uma forma de gestão. É uma forma de gestão que se caracteriza por humilhar o trabalhador, lhe retirar os meios de fazer seu trabalho, atacá-lo objetiva e subjetivamente. O assédio moral é uma forma de gestão porque difere da simples discordância ou conflito entre trabalhadores. Deixa eu pegar uma mulher aqui. Esse tipo aqui de azul. A mulher bonita, magra e jovem, né? Trabalha comigo. Passa, tem uma raiva disso. Entendeu? Magra, mulher magra, teu cabelo bonito, toda, né? Aí também eu sou uma gostosa, mas assim, um pouco mais gostosa que ela do ponto de vista, trabalho contigo. Morro de inveja de tu. Estamos na mesma posição. O que eu posso falar de tu? Um monte de coisa que até tu pode ficar chateada, mas eu posso te retirar o teu trabalho? Eu posso atrapalhar o teu trabalho? Eu posso fazer o quê com relação? A nossa discordância, o nosso conflito é tão... que aí estaria no terreno que o pessoal chama de bullying, né? Aquele da escola. Que o sujeito, obviamente, que não estou falando, não estou menosprezando o sofrimento do outro quando diz, né? Tu vai me chamar de coroa, tu está mentindo, né? Só porque eu tenho 61 anos, tu acha que eu sou coroa? Não sou. Então, tu vai, mas veja, não tem consequência sobre a realização do teu trabalho. Então, esse nível de conflito entre trabalhadores no mesmo grau é um nível existente, nós sabemos disso. Vivemos no capitalismo, que o tempo inteiro produz a competitividade em todas as instâncias da vida. No trabalho não vai ser diferente. Então, estamos falando de outra coisa. Estamos falando
de alguém que é meu chefe, Francisco, vai tu mesmo, tá? Porque se tu me bater, depois eu te bato. Francisco é o meu chefe, ok? Ele se dirige. Eu sou uma excelente programadora. Eu não sei nada de programação, né? Então, sou uma excelente programadora. Francisco não sabe nada de programação, ok? Quanto mais eu fizer bem o meu trabalho, mais eu exponho Francisco, que não sabe. Se Francisco quiser se livrar de mim, vai ficar ou não vai ficar evidente para todos vocês que trabalham comigo que você está se livrando porque eu sou muito boa no que faço, na programação, e você não. Então, o assédio moral é uma forma de gerir, que é se livrar desse trabalhador que, por alguma razão, representa um obstáculo aos planos de quem está no poder. Gente, não de todo mundo de que está no poder. Não é que todo mundo que está no poder é assediador. Tá? Não é isso que está se falando. Por favor, não vamos banalizar. Uma pessoa que tem poder e que olha para um trabalhador sobre o qual ele tem hierarquicamente poder e quer se livrar desse trabalhador, por N razões. Porque esse trabalhador sabe mais do que ele, ou porque, como no caso daquela... Como é teu nome de azul? Tatiana, então. Como no caso da Tatiana, que eu não quero que Tatiana fique perto de mim por razão que for. No caso, porque é magra, bonita e jovem. É isso? Veja, agora é outro nível, Tatiana. Eu posso te tirar desse trabalho, eu posso te transferir para Valente, Bahia, que é a gloriosa cidade onde eu nasci. 25 mil habitantes, está certo? E tu trabalha aqui, tu não vai perder o emprego, tu é servidor público, mas eu posso te transferir para Conchichina, te retirar teus meios. Então, veja. Isso é o ataque objetivo. Só quem pode retirar os meios de fazer bem o seu trabalho. Vou pegar aqui. Alguém é jornalista aqui? Quem é jornalista? Tu. Como é teu nome? Isabela. Gabriela? Isabela. Isa. É Isa e aqueles pessoal que está sentado lá atrás com ela, é todo mundo jornalista. Então, eu vou... eu sou a chefe, tá? Vocês vão fazer aquelas reportagens de rua, de tirar foto, né? Aquelas reportagens de tirar foto. Daí, para todo mundo, Isa é considerada uma super jornalista, uma repórter fotográfica muito querida e tal. Eu dou para todos os outros funcionários uma máquina Nikon daquelas, né? E dou para a Isa uma Lada, lembra aquelas bem antigas? Ok? Quando a Isa for buscar o carro para sair para fazer a reportagem, teu carro vai ser sempre aquele que está quebrado, dos outros não. Ok? Eu vou te retirando os meios de fazer o teu trabalho. Daqui um mês, minha amiga, tu que está no... como é teu nome? Sim. Ana Paula fez as 10 reportagens que ela tinha que fazer. Sabe quantas tu fizeste? Uma. Ana Paula tem uma filha que hoje é aniversário. Eu chego para a Ana Paula e falo, ai, Ana, sabe o que acontece? Eu não sei o que está acontecendo com a Isa. Então, eu acho que é aquela blusa rosa que ela usa. Como eu não te conheço, não dá para dizer outra característica, né? Aquela blusa rosa que ela usa. Pega uma característica que é dela. Então, ela não fez as reportagens. Eu vou redistribuir entre vocês. Tu vai fazer mais 2 hoje. Tu quer a cabeça da Isabela. Porque tu já fez a tua, se matou, tu não vai na festa da tua filha, porque a Isabela, folgada, não fez a parte dela. Para tu, Isabela, parece como folgada. O que foi que aconteceu? Foi boicotado o trabalho dela, objetivamente. Mas não basta eu atacar objetivamente e retirar os meios de você realizar bem o seu trabalho. Primeiro, Isa, por mais que a tua autoestima esteja lá em cima, tem um dia que tu olha e tuas fotos ficaram feias, porque a máquina está ruim, porque tu chegou atrasada, porque o fato já tinha acontecido. Então, o entorno olha essa pessoa como incompetente e ela olha para si mesma também como incompetente. Ok? Mas não basta. Imagina uma baiana como eu, assim, que qualquer coisa puxa a peixeira, não deve ser muito fácil fazer isso comigo, mas fazem. Ok? Não basta atacar objetivamente. Também é preciso destruir o sujeito
naquilo que eu chamo da pessoalidade, naquilo que você é. Uma senhora que, junto com a ENSP, faz 62 anos esse ano, por isso que é a festa, né? Não é por causa da ENSP, é por causa, né, da minha pessoa. É com mais ou menos uns 50 gramas a mais, não dá nem para notar, né? Quase nada acima do peso, quase nem nota. Linda, negona, gorda e coroa, tá certo? E sempre me constitui na vida, eu me acho, o marido, há 27 anos, acha que eu sou uma gostosa, tu acha que eu não vou achar? Deixa o bichinho morrer na ilusão, né? Deixa ele. A gente se constitui assim, né? Eu não ando de salto alto. Hoje eu quase venho de salto. Mas eu falei, mas se eu for de salto, eu não falo. Ou eu ando de salto ou eu falo. Porque tu olha o meu tamanho, eu falo assim, se eu andar de salto, eu caio. Né? Então, cada um de nós se constitui na vida de um determinado jeito, não é isso? De falar, de ser assim, discreta, como a Isabela, toda, né, recatada, assim, toda moça quietinha, assim. Não, até agora, aí. Agora já deu essa risada, pronto, já vou ter que escolher outra. Não, mais séria, assim, quietinha, ou tu pode ser assim. Mas a gente se constitui na vida assim, não é isso? É muito difícil alguém me atacar já com 61 anos de idade. Já passei por algumas, né? Então, para eu me livrar de você, Isa, não basta apenas eu destruir o teu trabalho. Eu também tenho que impedir que você reaja. Como é que eu faço isso? Veja, o entorno te considerar uma incompetente, tem alguns truques muito legais. Por exemplo, o computador, aquele bicho muito esperto, ele manda convite para todo mundo para aquela reunião, menos para a Isa. Certo? Isa, é aquela reunião onde se reorganizou as tarefas de todo mundo. Certo? Isa, tu é aquela que impediu a menina de ir na festa do aniversário da filha. Certo? Tu é aquela que só fez uma reportagem, não é isso? Tem reunião de reorganização, cadê Isa? A bola de cristal dela quebrou. Ela não apareceu na reunião. No dia seguinte, tu chega para trabalhar, todo mundo, principalmente ela, que faltou no aniversário, está assim já. Tu chega assim, todo mundo fazendo uma tarefa nova, tu chega, ela é tua melhor amiga. Fala, o que aconteceu? Né? O que eu faço? Tu vira, não porque tu é sacana, que é o mal dela, e fala, olha só, eu mal consigo aprender a tarefa nova que me deram. Tu quer que eu te ensine a tua? Por que tu não vem na reunião? O que tu vai responder para ela? Eu não recebi o e-mail. O que ela vai dizer? Olhe no spam a próxima vez. Você é uma trabalhadora, você precisa olhar seus spams. Vai lá no teu spam mostrar para ela não vai te ouvir mais. Veja, é um conjunto. Agora, o entorno está achando que você é folgada, que você... Né? Agora, como é que eu faço para me livrar da pessoa desta forma como ela... Eu vou pegar eu, porque senão, às vezes, a pessoa fica chateada. Eu vou pegar eu mesma. Eu me acho, não é mentira. Eu sou uma baiana, eu sou migrante, eu fui para São Paulo, aos 19 anos de idade, em caminhão de Arara. Virei professora doutora na Universidade Federal. Tenho um marido muito do gostosinho, um professor da UF, né, novo, bonito, tudo gente boa, né, Francisco? Não é mesmo? Você sabe. Você sabe, não, é porque nós somos do mesmo grupo de pesquisa, por isso, né? Ele e o Francisco. E eu sempre me achei uma gostosa. Eu não sou a Xuxa, mas nunca tive maiores problemas, vivo muito bem, obrigada. Até o dia que tu começar dizendo assim, por exemplo, nossa, teu marido, que é verdade mesmo, já ouvi, esses são fatos reais. Teu marido é tão lindo, né? Nossa, ele dá aula em Santo Antônio de Pádua. Tu não se preocupa? Normalmente, eu não me preocupo. Mas, sabe, aquele dia que você acorda e que todas as roupas do teu guarda-roupa encolheram? É aquele dia. Aquele dia que essa gordura aqui não estava ontem, apareceu hoje. Essa ruguinha aqui, essa coleção, você vai rir. Falei, gente, eu vivo rindo e fica tudo isso de ruga. Bem, não tem aquele dia que a mais gostosa, a Beyoncé, que é a mais gostosa das mulheres do mundo, olha e não gosta do fio de cabelo. Não tem aquele dia? É neste dia que alguém te diz isso. Você fica pensando, gente, será? Né?
Vigia aquela vez que o Ivan foi para Brasília para uma reunião e demorou. Ok? Então, veja, eu vou pegando duas características pessoais, que são características. Ser negra é uma característica da qual eu me orgulho muito. Ser baiana, idem. Ser gorda, por incrível que pareça, idem. Porque quem veio da fome como eu, na minha terra, magro é quem passa fome. Tá certo? Uma menina como essa, coitada, falta comida na casa dela. Aí meus parentes acham que a gente venceu na vida, porque a gente é tudo gordo. Eles dizem, a família de Zefa, que é a minha mãe, venceu na vida, todo mundo gordo. Né? Então, veja, eu normalmente me sinto, né? Mas tem aquelas pequenas características, né? Desde físicas, né? Como, por exemplo, eu sou um 0 à esquerda 2 vezes em tudo que se refere a computador, telefone, tudo eletrônico. Alguém pega nisso, ok? Então, veja, para ti, não te diz, porque se alguém disser, tu é gorda, tu imagina o que eu respondo, né? Temer. Responda assim, xingo. Né? Pronto. Agora, se alguém não diz, o assédio moral não é assim direto, gente. É subrepetício. É assim, ai, eu já ouvi 40 vezes. Tem que eu tenho um rosto tão lindo se tu emagrecesse. O que é rosto lindo, gente? É o corpo pode jogar fora, não é isso? Se tu emagrecesse, aí eu encolho a barriga na hora, ok? Então, o sujeito vai pegando características tuas e transformando em defeito. Tu começa a se encolher. O entorno acha que tu é incompetente. E tu acha, eu achava que eu era uma negona gostosa, uma coroa, nota 10. Eu descubro que eu sou uma nega gorda e velha, é isso? Então, veja, é muito difícil. Então, as pessoas, gente, aqui porque eu não vou dizer das coisas gravíssimas que acontecem. Esse é um tema extremamente pesado, então eu prefiro sempre ironizá-lo do que dizer, contar para vocês dos milhares e milhares de exemplos, dos bilhetes de suicídio que nós temos no grupo, que as pessoas se suicidam. Então, deixa eu pegar das coisas mais... Então, veja, se o assédio moral é uma tentativa de quem está no poder de se livrar de alguém que lhe faz sombra, utilizando objetiva e subjetivamente suas características, quem que é mais fácil de ser humilhado? Nós, negros, nós, mulheres, e os homossexuais, homens e mulheres. Ou seja, seres humanos portadores de características que, nesta sociedade, são considerados inferiores. Mas não tem problema. A gente chega num homem branco, heterossexual, numa mulher branca também. Veja, é mais fácil humilhar uma negra, gorda, velha, não é isso? Mas a gente também chega nos homens e nas mulheres. As mulheres são assediadas diferentemente dos homens. Porque a sociedade de gênero, a sociedade educa os meninos para quê? Ó, tamanho do homem. Grande, forte, para carregar nas costas todo o peso do mundo. Chorar, jamais. Não é isso? Sempre duro e forte, racional, etc, etc. E nós, para Jesus Cristo, chorar com tudo o que acontece. Não é isso? Veja, essas características, como é que aparecem? Você não assedia alguém? Ninguém vai me chamar de magrela, não é isso? Eu ia rir. Aí chama tu de magrela, porque teve um dia que tu queria ter um pouquinho mais de carne. Não é isso? Aquela Isabela lá, que é da cor do meu filho, um dia foi na praia, fica parecendo um camarão, não fica? Aquelas bolas brancas. Falou, ai, meu Deus, um pouquinho mais de melanina não ia me fazer diferença. Não é isso? Porque eu não queria ficar com esse negócio vermelho que eu fico parecendo um camarãozinho. Veja. Esse conjunto de características que nós temos, que são transformadas em defeito, recai mais facilmente Como é teu nome, companheiro? Carlos Eduardo, Terezinha, que somos negros. Ok? Também recai sobre os brancos. Como é que recai? As mulheres, o que se exige das mulheres? Que sejam belas, recatadas e do lar, não é isso? Então, como é que se ofende mulheres? Ou dá para todo mundo, ou ninguém quer comer.
Então, é a honra das mulheres, a honra considerada a vida sexual delas. E para os homens, ou é bicha ou é brocha. Então, sempre é diferentemente para cada uma das pessoas. Como é que reagem os homens e as mulheres? Veja, nós estamos na área de saúde. Eu já vou para o serviço público, tá? Só estou contando do assédio, mas nós estamos na área de saúde. Como todos sabemos, nós mulheres vivemos mais e isso não, a biologia não responde por isso. O que responde é a organização social que destina as mulheres a preocupação com levar filho, marido, e mãe e pai no médico. A gente circula e procura mais os equipamentos de saúde, não é isso? Os homens porque são educados para isso. Quando dói a cabeça, o homem acha que já cai tudo o resto do corpo, né? Então, o homem dói a cabeça e ele tem medo de admitir, né? Porque ele acha que tudo vai cair. Então, os homens sofrem dores em silêncio, porque fica mal para um cara admitir que está com a cabeça doendo. Como é que isso ocorre quando acontece com assédio? Esse menino de camisa azul, o Wilson. O Wilson é engenheiro. Menino e charmoso. O Wilson é engenheiro. Ok? A modéstia me impede de completar. De onde diz? Maranhão aí. Tudo ali, né? Então, veja. O Wilson é engenheiro de uma empresa. Ok? Alguma graças. Existem funções humilhantes? Não. Ok? Eu acabei de ganhar 2 cachorras, pequenininhas, de 2 meses, cada uma. Eu acordo dia 7 horas da manhã, eu acordo 9 horas. Estou acordando 7 horas da manhã para limpar cocô de cachorra e para tirar do lugar. É humilhante? Não. É humilhante lavar prato? Também não. Varrer chão? Não. Agora, veja só, sou uma professora doutora e vou para a Itália. Não suporto mais o Brasil, vou para a Itália trabalhar num restaurante. O meu chefe manda eu lavar prato. É humilhante? Fui contratada para quê? Para lavar prato. Ou eu, contratada para varrer o chão. Agora, eu sou professora, concursada da Unirio. O chefe me mandar varrer o chão, é humilhante. Então, humilhante não é a tarefa. Você foi contratada para quê? Para tal coisa, e não para outra. Meu amigo maranhense é engenheiro. O chefe dele chega e diz, limpa as vidraças. Isso é um caso na Unirio. Mandou professores, não foi comigo. Comigo foi pior, mas, enfim, mandou varrer, limpar a vidraça. Tu limpa a vidraça? Limpa. Não limpa porque tu é frouxo, porque não tem coragem. Tu limpa porque tu tem mulher, ou marido, ou filho, ou mãe. Tu tem um conjunto de obrigações que te fazem querer manter esse emprego. Ok? Tu limpa, tu chega no bar e vai contar para esse menino. Como é teu nome? Para Leandro. Para Leandro, tu acredita que o meu chefe mandou eu limpar o chão? Leandro, com a mesma formação de gênero, mesma coisa que o homem não pode fraquejar, bate na mesa, tu é frouxo, se fosse comigo eu quebrava a cara do chefe. Mentira, tu também não quebrava. Porque ele também tem mulher, ou marido, ou filho, tem um conjunto de obrigações que tu não pode perder esse emprego. Mas tu ouve a primeira vez e tu não diz mais nada. Tu não compartilha. Tu chega em casa e digamos que tu seja heterossexual. Porque estou dizendo? Porque normalmente os homossexuais, homens e mulheres, por já socialmente enfrentarem um monte, né, de problemas socialmente, tendem a ser mais compreensivos nessas relações. Entender. Mas estou falando aqui do casal heterossexual. Tu chega e diz para a tua companheira, o chefe me mandou varrer o chão. O que ela diz para tu? Comigo tu é todo macho, né? Com ele, não. Bem... Tu tem amigos? Tem. O que é o assédio moral, gente? As coisas estão acontecendo com a gente, a menina está achando que a outra é folgada, eu estou achando que eu sou gorda, eu vou ficando isolada. Não tem quem ouça
Quando eu saio do trabalho, o que eu quero? Contar para as pessoas, não é isso? Então, os homens se dão muito bem nessa história. Porque em casa ele bate na mulher, no cachorro e nas crianças. E os casamentos se mantêm, isso são as pesquisas. As mulheres chegam em casa querendo contar o que aconteceu com elas. Para que nós somos educadas mesmo? Lindas, gostosas, sábias, saber cozinhar, cuidar bem do filho, amáveis e gentis, não é isso? Você chega todo dia chateada, deprimida, os casamentos, a pesquisa mostra, se mantém. Mulher, eu troco por outra que não seja tão chata. Amigos. Você vai para o bar contar para o teu amigo. Gente, eu tenho um monte de problema. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, também tem um monte, não é isso? Quando você vai no bar, ou você vai numa festa, o que você está querendo? Realmente dar uma esquecidinha desse cotidiano esmagador que a gente vive. Eu sou assediada. Eu vou primeiro dia na festa. Sabe o que é meu chefe? Banana, conto. Semana que vem, chego e conto. A quarta vez, na hora que eu aparecer, todo mundo... Ninguém faz isso porque é sacana. É porque, caramba, eu mal estou aguentando minha própria cruz. Né? A pessoa se torna chata, resmungona, se isola e cada vez mais se isola. Estamos numa campanha aí, Setembro Amarelo, para evitar suicídio. Jura? Como é que se evita suicídio? Colocando grade nas janelas? Se evita suicídio evitando determinadas situações, como o assédio moral, que é o maior responsável hoje pelo suicídio. E o que nós, do setor público, temos a ver com isso? Em primeiro lugar, porque quem paga os nossos salários é a população. Ok? Nós somos responsáveis diretos por prestar um serviço à população. Primeiro, politicamente, quando nós somos assediados, diretamente nós não só adoecemos, nos matamos ou nos deprimimos, ficamos mortos-vivos se arrastando por aí, como a qualidade do nosso serviço vai água abaixo. Então, no nosso caso, o assédio moral tem consequências duplas sobre cada um de nós, enquanto trabalhador, e sobre o serviço prestado à população. Onde que tem o maior número de assédio? E eu tenho enfrentado problemas seríssimos para poder fazer a pesquisa acerca desses números nas universidades. Por quê? O assédio moral é maior do ponto de vista numérico e pior do ponto de vista que vocês chamariam de qualitativo nos servidores públicos. Por quê? Porque o que é o assédio, gente? Assédio é uma forma de gestão de impedir que você se rebele contra as ordens do poder. Não é isso? Vou depois dizer as 3 características principais dos assediados, das pessoas assediadas. Se isso é verdade, se são, para impedir que as pessoas se rebelem, são o quê? Pessoas que são falantes como eu ou pessoas que são quietinhas? Quem alguém é quietinho assim, tímida? Tu é tímida, né? Mais ou menos. Quem é que vai ser? Ele que é branco ou ele que é negro? Todos aqui presentes podem ser assediados. Porque quem é assediado não é porque tem característica X ou Y. As características pessoais e psicológicas são utilizadas para assediar, mas elas não são a causa. Ok? Você é assediado em 3 situações. Quando você é o militante, que a gente chama. Quem é o militante? Não precisa ser um militante sindical. É aquela pessoa que, do ponto de vista consciente, ela se coloca contra os desmandos. Ela diz, isso está errado, né? Diz lá com unhas e dentes. Né? Vai lá e diz, e briga local e globalmente. Essa pessoa sabe o que está fazendo. Não é que ela quer o assédio, não é isso, mas ela sabe, ela é consciente. Mas tem 2 grupos de pessoas que são assediadas
e que dificilmente reconhece que são assediados, ou demoram mais. São os adoecidos do trabalho. Não interessa para nós, que somos da área de saúde, se a doença que você é portador surgiu antes de você trabalhar, se é biológica, se nasceu ou se você adquiriu no trabalho. O que nos interessa é que é um trabalhador que está doente, ok? E, por estar doente, tem algumas questões que ele não pode realizar. Certo? Esse trabalhador, ele foi afastado ou não do trabalho. Quando ele retorna, ou ele sob ordens médicas, algumas tarefas ele não pode fazer. Para quem tiver no poder, esse trabalhador é um obstáculo. Por quê? Primeiro, porque ele não é mais produtivo. É como laranja. Você chupa, só tem a casca, agora você pode jogar fora tranquilamente. Né? O bagaço você joga. Então, por que eu vou ficar com essa pessoa aqui? Não é isso? Eu quero produtividade. Dane-se essa pessoa. Em segundo lugar, porque ela é um péssimo exemplo para os demais. Péssimo exemplo não porque ela diga nada. Porque eu sou portadora de lesão de esforço repetitivo, grau 3. Vocês sabem, só tem até o 4. Fui bancária do Banco do Brasil muito tempo. Então, tem uma série de coisas que eu não posso fazer com essa mão, né, com a mão direita, como quais é o sutiã aqui. Né? Várias outras. Eu sou de classe média, então eu tenho máquina de lavar prato, todas aquelas coisas que facilitam a vida, que não é verdade para o conjunto dos trabalhadores. Mas você vai se adaptando com, né, o tempo. Mas, quando você volta ao trabalho, limitada nos seus movimentos, o que ocorre com o entorno? Tu está dirigindo aqui, na rua, sem cinto de segurança. Tu passa ali, tem um acidente de carro, e a pessoa estava sem cinto. Qual é a tua reação? Na hora, tu coloca o cinto. Tu está assistindo televisão, tu é fumante, e passa não sei quantos números, câncer, não sei quem morreu de câncer porque era fumante. E tu fala, nossa, preciso largar o cigarro. Cada vez que a gente vê alguém com alguma fragilidade, algum adoecimento, a primeira reação da gente é dizer, nossa. Né? Então, quando eu vejo alguém com alguns limites, o que eu penso? Não é que eu penso racionalmente, porque se pensasse racionalmente, se organizava, virava, ia para o sindicato e... Não. Eu instintivamente falo, deixa eu diminuir o ritmo, senão eu vou ficar igual àquela pessoa. Então, este adoecido também não interessa a quem está no poder. E o terceiro tipo de assediado é aquele que menos, aquele que pensa que nunca vai ser assediado, que é o inocente ou o inconsciente. É o sujeito que é o técnico competente, que diz o seguinte, imagina uma baiana que aos 19 anos vai para São Paulo, ficava 5 dias sem comer, e começa a trabalhar no Banco do Brasil. Então, eu sempre fui inteligentinha, né? Sempre fui considerada a mais inteligente da casa e da cidade inteira. Então, eu falava, se eu trabalhar direitinho, não é isso? Fazer tudo bonitinho do jeito que eu sou inteligente. Não, eu já fui uma moça tímida, que não falava palavrão, que não encarava ninguém de frente. Já foi. Muito tempo atrás, mas fui, quando eu cheguei em São Paulo. Então, imagina a pessoa mais tímida, mais quietinha, assim, que rezava, eu queria ser freira. Né? Então, que rezava um terço todo dia, e que ficava vermelha para tudo. Esta pessoa arruma um emprego no Banco do Brasil. Família de 10. Era 10 salários mínimos, antigamente, o salário inicial do Banco do Brasil. Então, tinha vencido na vida. Eu não quero confusão com ninguém, não é isso? Sindicato, por favor, passe longe. Eu só quero fazer bem o meu trabalho. Porque, se eu fizer bem o meu trabalho, o que vai acontecer comigo? Então, boa notícia para você. Quanto mais você faz bem o seu trabalho, mas você incomoda. Olha no serviço público que coisa interessante. Algumas assinaturas, por exemplo, a senhora é a chefe do almoxarifado, tá certo? E eu sou a sua chefe. Eu estou com um carregamento aí, na universidade, de papéis que eu comprei por um preço módico do amigo meu, só 2 milhões, de papéis preto e branco, com bolinha amarela no meio. Essencial para a universidade. Tá certo? E foi módico, tanto que não teve nem, como é que fala, licitação, porque o preço era muito
Muito bom. Tu é chefe do almoxarifado, tu não quer se meter em confusão, tu não é militante, tu não vai contestar. Para que serve papel? Não respondam. Preto e branco. Para que serve esse preço? Nada disso. Tu só é uma excelente almoxarife. Tu diz, cadê os papéis preto e branco? Quanto são 2 milhões? 100 mil papéis? Então, tudo bem, me dá aqui que eu dou baixa. Eu viro e falo, não tenho papel. Fala, então, não posso dar baixa. Engenheiro, esse é um caso verídico da Petrobras, do offshore lá, aqueles de mergulho lá. O cara, quando ele veio me contar, todo mundo contava dele antes, era um cara chato. Ele, né? O chefe chama esse engenheiro, o engenheiro de segurança, e diz para ele, eu preciso que 8 mergulhadores mergulhem. Vocês sabem como é mergulho, é uma profissão de alto risco. Se o cara tiver uma dor lá, é 3 dias para subir ele, que senão morre, tudo aquelas coisas. O engenheiro vai e confere os itens, né? Pé de pato, negócio de respirar, sei lá, tudo aqueles equipamentos que tem os mergulhadores. Confere, chega para o chefe e fala, olha, 6 estão liberados. 2 não, porque falta, sei lá. O chefe fala, como assim 2 não? Tem que descer os 8. O engenheiro falou, não vai descer. Eu não libero. Se a minha liberação não desce. Ele não queria brigar com o chefe. Ele só é um excelente profissional. Quanto mais ele insistir em cumprir, mas ele vai fazer sombra aos planos de poder. Fora aquele chefe, como eu disse, não sabe absolutamente nada, e quanto mais você mostra serviço, mais aparece o quanto que ele é incompetente. Então, veja, são esses 3 tipos, o militante, o adoecido ou o técnico. E esse técnico competente é majoritariamente quem será assediado. Se o assédio é uma forma de eu me livrar de quem está fazendo esse tipo de sombra, como é que acontece na iniciativa privada? Me desagradou, meu bem? Eu te mando embora. Tá certo? Não tem que prestar conta a ninguém. O assédio é de curta duração. O sujeito, obviamente, perde o emprego, mas, do ponto de vista do adoecimento, ele adoece menos. Ok? Ele fica pouco tempo sob assédio. O que acontece conosco, que somos servidores públicos? Que, em tese, temos uma estabilidade, se não legal, pelo menos, né? Como é que eu me livro de alguém que é concussada? Então, eu não tenho a figura da demissão. Então, eu assedio das formas mais cruéis que você pode imaginar. Você precisa adoecer essa pessoa de forma que você pode usar as várias artimanhas. Porque as pessoas dizem, mas como assim? Se vocês não podem ser demitidos, como que vocês são assediados? Então, por exemplo, eu moro em Santa Teresa, não é isso? Aquele lugar maravilhoso. Para o lugar onde eu trabalhava até... A Escola de Serviço Social, que eu trabalhava até abril do ano passado, eu gastava 15 minutos de carro. Aí, que tal se me transferirem? Ainda não aconteceu, né? Mas me transferirem para Seropédica. Veja, significa que eu vou ter que atravessar a cidade para ir trabalhar. Significa que toda a minha vida fica de cabeça para baixo. Não é isso? Então, veja, eu adoro dar aula. Tudo o que eu gosto e que tenho tesão de fazer é dar aula. Eu estou desde abril sem dar aula. Quando te retira o teu trabalho, seja qual for, o que você mais gosta de fazer, para a gente, servidor público, não é só a estabilidade. É o sentido do seu trabalho. Eu tenho, sabe o que é ter paixão pelo que faz? Eu tenho paixão pelo que eu faço. Às vezes, eu durmo de cansada, fazendo aquilo que eu gosto, que eu tenho, que me renova. Eu sou assim, bonitinha e nem pareço ter os 61 anos, exatamente porque eu faço algo que eu tenho verdadeira paixão. Você ficar recebendo salário sem trabalhar, para quem gosta do que faz, é mais ou menos como te assassinar em vida. Então, veja, nós, servidores públicos, estamos sendo submetidos às formas mais cruéis de assédio moral. E o que nós podemos fazer quanto a isso?
a lei 8.000, nós não temos, acho que todos sabem, uma lei, é uma luta, desde 98, quando começamos essa discussão no Brasil, que nós somos de... Eu contava para o Alex, nós somos de assembleia em assembleia, de Câmara em Câmara, de OAB em OAB, em todo o Brasil, no Ministério do Trabalho, fazendo a discussão, que é o grupo lá, quem quiser informação, abre o www.assediomoral.org.br. Nós fomos fazendo várias coisas. Esse é um momento, esse da discussão. Né? Esse momento, digamos, de socializar o que é. Porque, quando começou essa discussão, em 98, a tese da Margarida Barreto, que é a coordenadora do grupo, é de 98, a tese não, a dissertação de mestrado, a tese é de 2000. Okay? Em 2001 foi um boom. Nós saímos em todos os jornais, em todas as revistas, demos entrevista em tudo quanto é canto, sobre a questão. A gente chegava a fazer debate, numa plateia como essa, 4 ou 5 sabia o que era assédio moral. Todo mundo sabia o que era assédio sexual. Né? Mas ninguém sabia o que era assédio moral. Hoje, se eu perguntar para vocês, em qualquer plateia que eu vá, o que é assédio moral, alguém já ouviu falar, já sabe o que é. É um avanço. Mas, veja, ainda estamos falando de quê mesmo? Depois de ocorrido. Precisamos pensar formas de prevenção. E isso é uma obrigação do serviço público. Porque, quando o serviço público tem assumido a prática criminosa de assediar os servidores públicos, moralmente, ele tem... Isso faz parte do processo de privatização do Estado mínimo. Assume a mesma lógica da iniciativa privada e desce o sarrafo em cima da gente. Nós temos que nos... Existem formas, existe. Uma delas é a formação do servidor. Formação em que sentido? Sobre o seu próprio processo de trabalho. O que é a obrigação de uma professora, de um técnico, de alguém que é contratado para essa função? Se cada um de nós tivermos isso claro, circular, vai ser muito mais difícil alguém dizer, olha, varra o chão, ou faça a tarefa administrativa, ou vá dar aula, porque a gente acha também que o assédio moral é só quando manda varrer o chão, né? Também atribuir ao trabalhador uma tarefa acima das suas capacidades é assediar moralmente. Como? Como eu disse para vocês, eu sou uma expert, uma longa expertise em computação. E com 2 especializações, uma chama Ivan e outra chama Iru, marido e filho. Eu ligo. Aí, às vezes, um detalhe, eu esqueço de ligar. Aí eu, filho, ele é programador. Aí ele, mãe, mais um intelectual, puxa saco como você, não sei o quê. É a coisa mais simples do mundo, mãe, é 0101. Mas, na hora que eu vejo aquele monte de negócio, para mim vai sumir. Tem coisa que eu escrevo que some, que entra não sei aonde. Para mim é um pavor, aquele monte de máquina, ok? Não é? Tem umas coisas que eu não sei. Você põe uma coisa, aparece outra. Coisa que eu tenho certeza que eu pus ali e não está, está no download. Bem, a vida própria, falei, ele disse que não tem, mas eu acredito que tem. Oxe. É que nem, viu? Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção de que tem vida própria. Aí você me promove. Veja, se você me chamar para falar de assédio moral, de gênero, de racismo, a gente, né, dá seus pulinhos. Agora tu vai me promover para chefe do DETIC. DETIC é o setor, departamento de não sei o quê, de computação. De tecnologia de informação. Tu me promove para chefe. Daqui a 2 meses, eu sou motivo de riso geral. Porque eu não sei por onde liga o computador, imagine o resto. Então, não é uma promoção? Não parece que foi uma promoção? Não, só que eu não sei fazer aquilo. Desculpe, eu não sei fazer aquilo. Então, cada vez que te dão uma tarefa que você não tem a formação adequada para isso, está plantando a tua incompetência. Não é isso? Então, você vai ser um incompetente lá na frente. Então, veja, conhecer o processo de trabalho é fundamental para armar cada um dos trabalhadores, tá certo? E para armar o conjunto. Eu não vou te pedir certas coisas. Conhecer até o último minuto, todos, a organização. O que é a organização do trabalho, gente? É quem é que faz o quê e quem manda em quem. Se algo me desagrada,
nós trabalhamos juntos, se algo me desagrada, a quem eu recorro quando tu me ofende? O serviço público deveria ter uma organização do trabalho tão evidente para todos que eu sei, eu vou reclamar com aquela menina. Independente se eu te conheço ou se eu deixo de conhecer. Como é que tem funcionado o serviço público? Reclama quem é amiguinho de. Não é isso? Então, se eu for amiguinho, eu vou reclamar de você. Não pode. O serviço público ele tem que ser, lembra, um dos preceitos, a impessoalidade. É preciso saber, se tiver uma queixa, eu vou me queixar contigo, mesmo que eu não te suporte. Tá certo? Eu vou me queixar contigo. É tua obrigação e tu vai ouvir a minha queixa, mesmo que tu não me suporte. Não gosta de negra. Né? Então, tu não me suporta. Tu vai ouvir, porque tu é o chefe. E eu sei que eu vou levar para ti e tu tem a obrigação de mandar para ela, que é a tua superiora, ok? Então, a organização de trabalho precisa ser evidente para todos. Para garantir a impessoalidade e acabar com o QI, quem é que indica. E a terceira coisa são as condições de trabalho. A condições de trabalho responde por salário, número de horas, o clima. Veja, e nós não estamos falando aqui de clima, gente. Eu já disse, causo antipatia, mas respondo. Eu sou psicóloga. Minha formação, eu sou mestre e doutora, eu sou psicóloga de formação e mestre e doutora em psicologia social. Psicóloga adora falar de emoção, né? Então, a emoção é ótima. Mas nós estamos falando o quê mesmo? De trabalho. Ame seu coleguinha de trabalho. Desculpem. Mas eu vou trabalhar por salário. Eu não vou em busca de amigos. Eu até tenho alguns amigos. Vai viajar e traz lembrancinha da Itália para os amigos, né, Francisco? Isso é relação que você faz, ou não. Ok? Tem um lugar onde se troca afeto por dinheiro. Se chama prostíbulo. Fora esse, você vem trabalhar por salário. As relações vigentes não eram afetivas. Não são afetivas, são respeitosas. Se eu não gosto de tu, tu é muçulmano. Eu adoro uma carne de porco. Eu não vou te chamar para o meu churrasco, vou? Não vou. Se eu não vou com a tua cara, eu posso não te chamar para a minha festa de aniversário. Aqui, nesse ambiente de trabalho, não é para eu gostar ou deixar de gostar de você, é para eu respeitar o seu trabalho. Porque quando faz esse discurso que todos temos que gostar, o Jair Bolsonaro gosta bastante do filhinho dele, né? Quase deixou morrer para uma médica não atendê-lo. Hitler adorava a cachorrinha e a mulher. Então, a questão não é o afeto, mas é o respeito. O afeto é de escolha própria. Que bom quando você tem amigos no trabalho. Mas o que nós queremos no serviço público é o respeito. Você não vai com a minha cara, que eu posso fazer? Lamento. Tem quem vá. É isso? E também tem quem vai com a tua. Pronto. Agora, respeitar-nos, isso sim. Então, estamos falando disso. Das relações profissionais. Porque é por isso que eu agradeço e louvo a iniciativa de gestores, como foi aqui, como foi na UFRJ, como não é na Unirio, que não tem medo de enfrentar isso. Porque é um fenômeno que está ocorrendo, que a OMS, que não é nenhum mecanismo revolucionário, deixa claro o perigo que nós estamos correndo. Porque estão retirando das pessoas o seu trabalho, o sentido do seu trabalho. E por que as pessoas não reagem, para encerrar? Porque são frutos. Imagina que um ser humano que escapou da fome como eu, não deve ser exatamente fácil bater. Por que não reage? Eu, porque tenho 61 anos de idade, uma mãe de 96, tem uma casa. Se eu ficar desempregado, eu tenho que vender minha casa e comprar um apartamento desse tamanho, porque eu não tenho onde cair morta. Nem eu, nem meu marido. Somos 2 professores. Você tem 26? Sim. 22. É que é sério. Então, ela não pode perder o emprego. Por quê? Porque quer casar, ou acabou de casar, ou quer ter filho. Tem 40, quer fazer um curso de especialização, quer fazer uma viagem. Cada um de nós tem uma razão
tão legítima como qualquer uma para não sair desse emprego. O cara te humilha, te manda varrer o chão. Você engole, não é porque você é frouxo, não é porque você tem medo. É porque dá uma olhada no mercado de trabalho, quanto que é? 11, quanto de desemprego mesmo? Olhe o entorno, olha que a última vez, e é um trauma, eu vim aqui fazer a palestra e citei o nome de um muito querido amigo meu e louvei a presença dele, ele foi demitido logo depois. É uma coisa muito grave, foi uma coisa muito grave ocorrida nessa instituição. Ele foi demitido logo depois. Então, veja, eu tenho medo agora de usar, porque eu caí na besteira de usar exatamente a situação. Eu não sabia nem que a pessoa trabalhava aqui. Era um grande mestre meu em outra área, amigo meu e da Mônica. E eu citei a situação muito próxima com o que ele está vivendo. A pessoa achou que ele tinha me contado e ele está demitido. Essa instituição perdeu um grande trabalhador. Tá certo? Então, veja, tem ocorrido questões que estão nos matando. O que nós precisamos nos perguntar é até quando nós... Alguém entrou aqui pelos seus belos olhos? Não, todo mundo fez uma seleção. Um concurso, aqui todo mundo é concursado, é seleção, como é que é? Seleção. Tem os dois, então. Você passou por um processo... Porque concurso público, todo mundo acha, eu defendo, continuo defendendo, mas não significa que todo concurso público é probo e banana, não. Tem um monte de roubo por aí, a gente sabe. Tá certo? Então, as pessoas passaram por um processo de seleção. Quando me contrataram desse jeito, e te contrataram, assim, quieto e... Né? Tem cara de tu é filósofo? Está... Oxi! Errei longe, mas tu tem cara de filósofo mesmo, né? Ou um cara assim, com cara de filósofo, ou alguém como eu. Coisa de eu já era assim, inclusive os quilinhos. Quando eu fui contratada em todas as 40... Tem 42 anos que eu trabalho. Quando eu fui contratada é porque esse jeito era algo desejável, não é isso? Eu sou professora. Eu dava aula no Mackenzie, que é uma grande universidade de São Paulo. Eu dava aula de filosofia às 7 horas da manhã do sábado. Sabe quantas pessoas faltavam? Nenhuma. Porque eu nasci ligada na tomada. Eu sou muito agitada, então ninguém dorme na minha sala, porque... Né? Então, veja, esse funcionamento de apresentador de auditório é excelente para dar aula. Agora, não me chame para uma mesa de negociação. Tu imagina eu, diplomatamente, sentando com o senhor presidente da República? Golpista. Começa por aí. Então, veja, cada um de nós tem umas características. Por isso que eu não sou chefe. Tá certo? Porque eu não tenho muita paciência, eu só respondo por mim, não vou responder por ninguém. Então, veja, cada um de nós era desse jeito quando foi admitido. Por que, de repente, esse jeito da gente ser virou um problema? Vocês se perguntam? Por quê? Ninguém é assediado, para encerrar e vocês me fazerem perguntas, pelos defeitos que têm. Vocês, simples mortais, têm defeitos. Eu não tenho. Né? O único defeito que eu tenho é que eu sou muito modesta. Tá certo? Agora, vocês, todo mundo tem um defeito, não é isso? A minha supercompetência para computador. Ser professora. Eu sou professora, fiz concurso para professora. Eu preciso ser expert em computação? Não. Eu escrevo meus artigos, o filho faz a revisão, coloca, faz aqueles negócios para ficar tudo bonitinho, né? Então, veja, o artigo sai lá, eu que escrevo, ele que só faz a parte formal. Preparo minhas aulas bonitinho no PowerPoint, e demoro 4 horas para colocar no PowerPoint, mas preparo. Então, veja, o que é que eu faço? Eu vou em congresso, eu escrevo, faço palestra, por isso que você pode ver, eu nunca uso essas coisas aqui, né? Eu uso só, normalmente, só a boca, não uso muito esses negócios novos aí, não. Então, veja, para aquilo que eu sou, a minha função de professora, eu tenho todas as qualidades necessárias sem nenhuma modéstia. Se eu tiver um defeito, por exemplo, eu não sei dar aula, eu não apareço, como eu te contava, uma colega minha que veio durante o semestre 3 vezes dar aula. Se eu não apareço para dar aula,
ou se eu não sei, eu leio a página do livro para os alunos, eu não sei o que eu estou dizendo, eu estou lendo, então lê, o aluno também lê. Então, essa pessoa tem isso, é um defeito, isso é um defeito para a função dela, não é isso? Essa pessoa deveria ser justamente demitida ou recolocada em outro lugar, porque ela não tem condição de fazer esse trabalho. Se ela não sabe o conteúdo do que ela está dando, ela vai fazer outra coisa. Não é? Então, se você tiver um defeito desse tipo, que impede o teu exercício profissional, você é mandado embora ou recolocado em outra função. Você não é assediado. Você é assediado exatamente pela qualidade que você tem e que, naquele momento, por isso, todos aqui são candidatos, e, naquele momento, frente àquela pessoa que está no cargo de poder, se torna um obstáculo. Porque não é sempre. Para algumas pessoas é uma maravilha que você seja assim. Né? Você pega um chefe que ótimo que você é bom em computação, que maravilha. Não é isso? Para outros, não. Quanto mais você for bom em computação, pior para mim. Certo? Então, veja. Precisamos pensar saídas. Precisamos nos organizar dioturnamente, fazer grupos no local de trabalho, pensar comissões onde se discuta, onde se encaminhe, comissões mistas. Eu sei que tem uma comissão aqui, mas o que eu proponho sempre é uma comissão mista, onde tem representação dos sindicatos, representação dos trabalhadores, representação do RH, psicólogos sociais e assistentes sociais, para discutir cada um dos casos sem comissões renováveis. Não pode ser eternizadas, porque, se for eternizada, todo mundo sabe que essa pessoa vai fazer pressão. Por exemplo, que dure 1 ano, e aí renova sem direito à reeleição. Né? Então, veja, pensar, enfim, cada um de vocês não tem uma receita pronta, de a gente pensar isso, dessa discussão ser cotidiana. É preciso que a gente ligue o desconfiômetro. Essa pessoa, que até ontem era uma pessoa legal, era uma pessoa que trabalhava, era uma pessoa que começa a ficar macambúzia, começa a não fazer bem o seu trabalho. Tudo bem, você está cheio de trabalho, mas dá uma olhadinha. Como que as pessoas mudam assim de repente? Né? Então, fiquem atentos para os vários sinais que estão ocorrendo. Fique atento para as competências e para as dificuldades que cada um de nós temos. Se você não pode fazer isso, tem um outro lugar que você pode fazer. O que a gente não pode, enquanto servidor público, pagos pelo dinheiro do povo, pago pelos trabalhadores, e os trabalhadores mais humildes, porque os que têm dinheiro não procuram o nosso serviço, tá certo? Deixarmos que transformem-nos. E isso é preciso ligar os ouvidos e os olhos, porque a conjuntura nos diz que nós seremos, sempre fomos, mas, mais gravemente, né, vamos estar no pelotão de fuzilamento, que todos vão dizer que nós somos uns vagabundos, que não fazemos nada, etc., etc. Estão querendo acabar de vez e para sempre, né, com o mínimo de Estado, com todas as nossas conquistas. O trabalho transformou de macaco em ser humano. Nós somos descendentes diretos de um tipo de animal que, ao ter o polegar opositor, ficar nesta posição e alterar a natureza, nos transformamos em seres humanos que simbolizam, que cria. A abelha mais esperta das abelhas, se derrubarem todas as árvores ali, ela morre, ela anda um pouco e ela morre. Teca vivia num lugar que só tem bode e pedra. E comia licuri é aquele coquinho pequenininho, e a gente pegava as árvores e comia a raiz das árvores, porque tem água, porque não tem a seca. Lá no sertão da Bahia, e os esquimós cavam o gelo e vivem lá dentro. Chupa umbu, então, e a raiz do umbuzeiro. A raiz do umbuzeiro tem muita água. Olhem para aqui. O que é que vocês estão vendo aqui que apareceu da natureza? Um marceneiro fez isso. Aqui tem um engenheiro, um petroleiro que pegou o petróleo, um engenheiro que fez o design.
o trabalhador que fez isso na fábrica. Aqui tem trabalho, aqui tem trabalho, aqui tem trabalho, na minha sobrancelha falsa tem trabalho. Tá? Tudo que nós estamos vendo é fruto do trabalho humano. O trabalho nos faz de uma menina que tinha medo de tudo, em Senhor do Bonfim, que é a segunda cidade, uma professora, doutora, que fala à frente aos mestres aqui. O trabalho faz cada um de nós olhar para si e ter orgulho do que é. De nos transformar e, cada dia, adquirir novas capacidades. Nós não podemos deixar que essa grande magia, que esse grande ato humano esteja se transformando no lugar da morte e do sofrimento. Estão querendo acabar conosco. Estão querendo transformar o trabalho apenas naquilo que rende lucro. É nossa obrigação. Se não conosco, como eu, que daqui a 70 anos devo morrer, com 113 eu vou ficar velha, mas 70 já está bom. Né? Com 130 e poucos, eu estou pensando já em aposentar um pouco. Mas as novas gerações estão roubando o futuro. Estão roubando o futuro. É sério. E vai piorar nos próximos tempos. É nossa obrigação lutar. É nossa obrigação não deixar que exatamente o cerne da nossa humanidade, que é a capacidade de transformar o real e dele extrair tudo o que precisamos. E, cada vez que fazemos isso, ficamos maiores e mais capazes. Nós não podemos deixar que isso seja a ferramenta que estão usando para nos destruir. Nos deprimindo, nos suicidando, nos matando, sendo que é a gente mesmo que se mata. Então, temos que pensar, temos que nos unir, temos que pensar como fazer. Se tivesse a solução, eu trazia para vocês. Não tem. É sentando, é conversando, é passando por cima das pequenas divergências e buscando o que nos une todos aqui. Não é o fato de eu ser uma corintiana, mas é o fato de todos nós vivermos o nosso próprio trabalho e não do trabalho alheio. Muito obrigada.